Voltamos com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o juiz federal Julier Sebastião da Silva. Doutor Julier, eu lhe perguntei no bloco anterior qual a sua avaliação sobre a gestão Silval Barbosa. Olha, André, essa gestão, ela, como todas as outras anteriores, ela tem as suas virtudes e tem as suas vicissitudes. Né? Se formos para, não vamos voltar muito longe, mas podemos pegar a partir do governo Dante. O governo no primeiro mandato, pelo menos, era aquele brocado, casa arrumada e etc. Eu me lembro que foi a época em que se melhorou, não se teve mais atraso de salários. Eu fui procurador do Estado, à época eu fiquei 4 meses sem receber salários. Né? Ou seja, um negócio muito difícil. No governo anterior, você está falando? Quando eu fui procurador do Estado, né? Acho que era antes do governo Dante. Então, depois eu fui ser juiz federal, eu já não peguei a época. Mas não houve mais essa questão fiscal, de atraso. Ou seja, então, colocou o seu tijolo na construção do Estado, da história do Estado, nesse aspecto. Teve outros aspectos negativos, mas isso pode se destacar. No governo Blairo Maggi, nós tivemos o foco, a partir de uma agenda eleita pela população mato-grossense, de desenvolvimento econômico, de se privilegiar estradas, enfim, de se dar uma saída à questão econômica. Ou seja, também um outro tijolo colocado dentro da estrutura do Estado, da história do Estado de Mato Grosso. Também com suas virtudes e suas vicissitudes, evidentemente. O governo Silval Barbosa também tem essa característica, ou seja, recebeu uma tarefa que foi assumida pelo Estado brasileiro e pela população também, que era a realização da Copa do Mundo. Né? E isso, evidentemente, é algo muito grandioso do ponto de vista administrativo, do que se requer para fazer e etc. Creio que entra para a história como o governo que, de certa forma, foi a melhor prefeitura que Cuiabá e Várzea Grande já tiveram. Ou seja, porque na região metropolitana, nós somos todos daqui, deve ter pelo menos 30 anos que nós não temos esses investimentos do ponto de vista urbano na região metropolitana da chamada Grande Cuiabá. É um tijolo que se coloca nessa história, ou seja, então, na história do Estado. Então, tem os seus méritos e tem as suas dificuldades, como todos os governos, na área de saúde, como todos os governos estão enfrentando nessas áreas que são de políticas sensíveis à população, saúde, educação, etc. Acho que no futuro quem vai dizer isso é a população mato-grossense. Qual foi a relevância do governo, se vai ser apenas nesse aspecto de botar esse tijolo nessa história de ter feito a infraestrutura, que há 30 anos essa região não tinha, ou se vão ser cobrados por outras questões também que fazem parte de um governo. Mas, como estou falando de Copa, e é por isso aí a avaliação do atual governo, é dizer que a Copa passa, mas os mato-grossenses ficam. E é isso que eu acho que é um ponto fundamental de análise. Né? E é isso que eu coloco, essa questão de nós termos essa melhoria, pelo menos de infraestrutura, nessas regiões. Né? Então, esse não é o nosso foco. Às vezes a gente fala, a Copa, não sei o quê, gastos, etc., para o Estado, etc. Mas nós temos que lembrar que a última obra de grande repercussão, não vou falar lá a Avenida das Torres, que é fora da área central, né? Não foi nem Miguel Sutil. Foi o viaduto da rodoviária, para você ter uma ideia. Uma intervenção de grande monta. Desde então, nós não temos mais nada. E aí a gente brinca que aqui em Cuiabá já é quente, e ela fica mais quente ainda, porque a gente mora tudo amontoado, né? Assim, o espaço o viaduto que o senhor fala é a duplicação do viaduto. O viaduto ali da rodoviária. Exato. Ou seja, ali. A última. Desde então, nós não tivemos mais. Então, eu digo, a Copa passa e os mato-grossenses ficam. E eu acho que esse é o grande legado desse evento grandioso. Ou seja, nós vamos ter, se não fosse a Copa do Mundo, nós não teríamos a complacência e a parceria do governo federal, por exemplo, para conceder aí em torno de 5 a 6 bilhões de reais diretos de investimentos aqui no Estado para esse evento. Ou seja, agora, efetivamente, é um volume muito grande de recursos para um volume muito grande de intervenções, de obras públicas, para um período curto de tempo. Ou seja, e nós, os mato-grossenses, estamos tendo a oportunidade de vivenciar e de deixar um legado desse evento esportivo. E não só eu que estou dizendo isso, não. Agora, recentemente, eu vi ontem, hoje,
o Ronaldo Fenômeno falando em eventos internacionais e citando Cuiabá como um exemplo de que a Copa passa e os benefícios e o legado ficam. Eu acho que essa é a grande lição para nós analisarmos. Sabe por quê, Ramon? Pode-se falar, o VLT vale 1,5 bilhão, tem que fiscalizar todas as suas questões, mas você não pode nunca negar que a população deseja e quer. Ela precisa. Tá? E você tem que analisar também que o Estado tem a capacidade de honrar isso. Por quê? Nós tivemos recentemente agora um escândalo envolvendo cartas de crédito. Se formos aí, um procurador me falou em off, mas era uma casa de milhões, de bilhão, aproximando 1 bilhão de reais, ou seja, não sei se é meio, 1 bilhão, mas é muito dinheiro, dá no mínimo ou a metade ou quase a metade do valor do VLT. E eu digo para você, o que é carta de crédito? Papel. O Estado vai ter que pagar do mesmo jeito. E eu digo, então, é melhor o Estado pagar o papel para poucos ou pagar um meio de transporte para a maioria da população? São prioridades e opções que devem ser feitas pelo governante. Agora, até aqui, o senhor vê com bons olhos o gerenciamento sob o ponto de vista da legalidade, da transparência, dessa montanha de recursos públicos? Porque aí já não, foge a minha esfera de competência. Eu não tenho conhecimento. Mas como cidadão? Não sei. Porque como cidadão você fica aquela história, né? Você fica olhando uma obra e fala assim. Eu estava conversando com esse amigo do setor da construção civil. Ele dizia assim, olha, dá uma agonia, você vai investindo na obra e você vai fazendo buraco. Aí faz buraco, 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 e você fala assim, está indo dinheiro naquele buraco, eu não estou vendo nada. Entendeu? E não estou vendo nada. Ele fala, essa é a pior fase da construção, da obra. Quando você investe no buraco e o dinheiro vai indo no buraco. E você não está vendo. Ele diz, mas na hora que você consegue sair desse terreno, na hora que você consegue dar um andar ali em cima e tal, a coisa já muda toda de figura. Ele fala, não, aí ele vê, não, estamos construindo e etc. Então, eu digo assim, você tem que ter elementos para isso que eu não tenho. Né? Eu vou falar, como cidadão. Mas eu não sou um simples cidadão. Se eu digo para você isso, vai falar, o juiz federal falou isso. Mas o senhor está eu otimista? Não tenho elementos. O senhor não, está eu acho que nós temos um legado muito grande, temos que apostar nisso. Acho que não se deve vender pessimismo. Acho que se deve vender responsabilidade, sem dúvida nenhuma. E eu acho que as instituições devem funcionar. O pessoal fala, o dinheiro vai ser roubado, etc. Eu pergunto, mas nós estamos construindo um país para quê? Que não consegue nem fiscalizar as suas ações, que não consegue fiscalizar o uso de seus recursos? Ora, por que nós pagamos juízes, promotores, delegados, auditores? Por que temos governador, secretários, etc.? Por que temos tribunais de contas? Ou seja, se não, eu digo assim, eu vi agora me indicaram um livro, eu não sei se este é o título, mas é muito bom, porque serve para muitas coisas na política e na vida em sociedade. Chama, se não me engano, posso até estar enganado, Manual da Parolagem. Né? Ou seja, que é aquela coisa que você fala de orelhada, entendeu? Fala assim, todo mundo fala isso. Aí você diz, como assim todo mundo? Você está falando isso baseado em que dados? Você tem algum dado para isso? Então todo mundo fala, todo mundo está vendo. Como assim? Todo mundo quem? Ou seja, você generaliza uma opinião sua sem qualquer base, sem qualquer noção. E eu acho que isso vale muito para essas discussões de política, de sociedade, né? Porque às vezes a gente é engambelado em algumas coisas. Né? Só fala, todo mundo acha isso. Fala assim, todo mundo quem, cara pálida? Todo mundo quem? É só lembrando para você em casa que foi o doutor Juliá quem liberou a obra do VLT, que estava embargada pela Justiça, e acabou derrubando a liminar e fazendo com que a obra começasse, então, a sair do papel.